E agora chegou um dos momentos mais aguardados pela comunidade usuária do sistema ArcGIS. Nesta sessão, conduzida por Antônio Júnior e Rodrigo Cobra, vamos ficar por dentro das novidades Esri através de demonstrações inéditas construídas por nossa equipe de especialistas. Aproveite e mergulhe nessas novidades. É com vocês, Juninho e Cobra. Obrigado, Seabra. Agora gostaria de destacar o trabalho que a Esri tem realizado para apoiar as suas atividades. O foco da Esri é desenvolver tecnologias que impulsionam o seu sucesso, fazendo isso por meio de produtos ArcGIS, além de oferecer educação e suporte. O ArcGIS é uma plataforma geoespacial completa, projetada para construir sistemas e soluções. Seus produtos principais incluem Pro, Enterprise e Online, oferecendo diversas capacidades, como imagens, 3D, análise, mapeamento e gerenciamento de dados. O ArcGIS está disponível tanto para software como SaaS e cada vez mais para PaaS. O ArcGIS é projetado para apoiar todos, desde o profissional de GIS e TI até trabalhadores móveis, executivos e público em geral. Em outras palavras, o ArcGIS atende aos usuários individuais, organizações e comunidades inteiras. O ArcGIS inclui diversos aplicativos webs e móveis, atendendo a todos os tipos de usuário. Você pode utilizá-los para aprimorar seu trabalho utilizando as funcionalidades presentes nos aplicativos e proporcionar uma melhor experiência ao interagir com mapas e dados. Gostaria de chamar o Nuno Graça, analista de geoprocessamento da imagem, para falar sobre apps do sistema ArcGIS. Olá a todos, sou Nuno Graça, analista GIS do time Imagem, e hoje irei demonstrar alguns dos principais aplicativos que o sistema ArcGIS possui à sua disposição. O sistema ArcGIS oferece hoje, nas suas plataformas web ArcGIS Online e ArcGIS Enterprise, uma ampla gama de aplicativos que possibilitam aos seus usuários diversas atividades de trabalho sobre dados espaciais que envolvem formas de coleta e de análise de dados, de integração entre os aplicativos e de apresentação de resultados para o público. É notável a evolução dessas plataformas ao longo do tempo, com elas apresentando cada vez mais recursos de trabalho, e isso possibilita um maior acesso da nossa comunidade de trabalho de usuários de GIS a essa gama de aplicativos, possibilitando seu uso dentro dos diferentes perfis de trabalho que são executados dentro do âmbito do geoprocessamento. Podemos dividir todo esse portfólio de aplicativos em aplicativos de campo, que são especializados na coleta, no levantamento, na submissão de informações através de aparelhos como celular e tablet, como, por exemplo, o Survey 123, o Quick Capture, o Field Maps, cada um com sua interface e um modelo de levantamento de dados específico para um objetivo distinto. E também temos presente os aplicativos web, de uso e configuração através das organizações do ArcGIS Online e Enterprise, onde eles podem ser usados na execução de diversas atividades, como na análise, na edição e na exibição de dados, através de aplicativos como Dashboards, Experience Builder e Story Map, dentre outros. Vou trazer aqui na minha apresentação o uso de alguns desses aplicativos e mostrar como eles se encaixam em um fluxo de trabalho de entrega de resultados que possibilita a visualização e o acesso fácil aos usuários através de uma maneira dinâmica. Dentre os aplicativos de campo do sistema ArcGIS, destaca-se o Survey for ArcGIS 123. Ele trata-se de um aplicativo de coleta de informações sob a forma de um formulário de pesquisa, onde o usuário consegue responder e preencher diversos tipos de pergunta ou de comando, e é sendo possível configurar respostas fixas e pré-determinadas, selecionar respostas únicas ou múltiplas para melhor caracterizar o dado a ser levantado e associar esse levantamento a uma posição no espaço através do mapa que vem junto ao survey. O aplicativo permite a coleta automática da posição do aparelho através do GPS para inseri-lo no mapa, assim como também permite que o usuário seja autônomo para colocar o local ou endereço em questão para consolidar essa posição, usando como apoio também os diversos mapa-bases à disposição da plataforma, como imagem de satélite ou mapa temático do OpenStreetMap. E também cabe destacar que o próprio usuário do ArcGIS pode também agregar o seu próprio mapa da organização para ser consumido dentro do survey.
Também é possível o Survey fazer o anexo de elementos na sua estrutura, como fotos ou documentos, podendo capturar diretamente através da câmera do aparelho ou através do diretório do computador em si. E no final esses dados podem ser submetidos e eles irão consolidar uma camada espacial dentro do ArcGIS que poderá ser usada como insumo para os aplicativos com ênfase na visualização de informações, como é o caso do ArcGIS Dashboard, nosso próximo exemplo. Este é um ArcGIS Dashboard. Ele permite a análise de informações sob a forma de um painel gerencial de dados, onde ele consegue alinhar a visão espacial dos dados do mapa, das camadas, no caso, oriundas do Survey, junto a elementos adicionais do próprio dashboard, como indicadores, gráficos de análise, que complementam e enriquecem ainda mais a análise desses resultados. Neste exemplo, o painel está usando como insumo as respostas enviadas do formulário e consegue, através dos seus recursos de indicadores e gráficos, explorar mais aprofundadamente as características dessas ocorrências que foram registradas, como, por exemplo, qual o tipo de dano, aonde aconteceram, o gráfico pode demonstrar quando aconteceram, já que temos a informação de tempo, e, além disso, ele é capaz de usar recursos das camadas do mapa para realizar filtros sobre seus elementos, como nesse caso, a capacidade de filtrar ocorrências que aconteceram dentro de cada bairro específico de São José dos Campos. Então ele consegue trazer essa informação dinamicamente, diretamente com apenas a aplicação desse filtro. Além disso, ele também pode filtrar por informações específicas da própria camada, como, por exemplo, dentro daqueles registros, qual foi o tipo de assistência requerida, e ele, selecionando, ele pode me trazer essa informação diretamente também. Em relação aos recursos de edição de dados, o sistema ArcGIS apresenta o aplicativo Web Editor, lançado recentemente nesse ano, que possui em sua estrutura os recursos de edição do ArcGIS, como a seleção e edição de atributos das camadas, onde podemos selecionar um determinado registro da camada e alterar sua estrutura de informações, como, por exemplo, corrigir, retificar alguma informação submetida no formulário, adicionar algum campo que tenha ficado vazio, por exemplo, corrigir alguma grafia, como o exemplo está mostrando agora. Também é possível, além de corrigir essas informações todas, criar novos registros dentro dessa camada, como, por exemplo, na camada dos pontos de submissão de chamadas, adicionar novos pontos no mapa, criando lá na camada de edição, e ele já me cria uma nova camada em que nós podemos preencher também os campos à vontade, conforme ele está mostrando aqui no exemplo para a gente. Com relação à camada de polígonos, o Web Editor ele também apresenta ferramentas de edição poderosas, como a edição dos vértices desses polígonos, usando metodologias de aplicação como mão livre, ou a construção de vértices a cada 90 graus, dentre outros exemplos possíveis. Está presente também no Web Editor a ferramenta de juntar, conhecida no nosso meio do geoprocessamento como Merge, onde ela permite a união de múltiplas geometrias de uma camada em uma única forma. Ela também permite, uma outra ferramenta famosa, é a remodelagem do desenho, conhecida também como Reshape, com diferentes métodos para que nós, usuários, possamos ter a habilidade de alterar a geometria de um registro usando como parâmetro geometrias vizinhas ou alguns outros métodos de referência, por exemplo, o snapping. Então, para concluir, o Web Editor traz para o ambiente WebGIS um portfólio de ferramentas que antes eram restritas aos usuários que tinham a licença do ArcGIS Desktop. E hoje eles já podem usar todo esse portfólio de ferramentas dentro do ambiente do WebGIS. E isso amplia o acesso a esses recursos e enriquece ainda mais a experiência do usuário ArcGIS. Para finalizar, uma visão de interface inicial com o usuário, o ArcGIS possui dentro de sua gama de aplicativos algumas opções especializadas em demonstrar uma visão organizada aliando mapas e elementos de design, como cartões e botões de acesso, à semelhança de um site da internet. Uma delas é o Experience Builder, que é a que estamos demonstrando agora, um aplicativo muito versátil
que consegue aliar elementos de design, mapas, elementos gráficos e estatísticos. Esse exemplo em questão de Experience Builder foi produzido pela Prefeitura de Niterói para evidenciar todo o seu material produzido a respeito de parques, áreas ambientais e de trilhas do município, e ele consegue ilustrar muito bem essa ideia que eu transmiti, que é a possibilidade do primeiro contato do usuário com o ArcGIS, com o recurso do ArcGIS, de dados e mapas de organização de uma forma chamativa, dinâmica e organizada, onde o usuário consegue interpretar rapidamente a informação, consegue já alinhar no único ambiente mapas e diferentes elementos gráficos, e ao clicar em alguma dessas opções, ele consegue trazer informação específica que ele já quer visualizar, como, por exemplo, clicando no mapa, já aparece já o parque desejado que ele deseja, e ele também consegue, clicando nos cards, abrir um outro aplicativo focado nesse registro que ele escolheu. No caso, esse aplicativo é o Story Map, que é um aplicativo mais focado em associar os elementos do mapa com uma história, uma narrativa que o complemente, que consiga auxiliar na transmissão da mensagem que o mapa quer transmitir, através de textos e elementos de mídia auxiliares, como figuras, fotos e vídeos, para conseguir contribuir nessa mensagem que o mapa está querendo transmitir. No caso, como é que é o Horto Florestal de Niterói, lá em Fonseca, e as suas trilhas, aliando informações complementares, como esses ícones de características das trilhas do horto, pontos de referência, material descritivo, gráficos de apoio, abrindo o mapa do horto com as trilhas que estão lá presentes, podendo também fazer o download desses registros, mostrando a trilha junto com elementos gráficos de texto e espaciais que conseguem ser de grande ajuda, apoio e orientação ao usuário final desse aplicativo, conseguindo transmitir uma grande variedade de informações. Aí nossa gratidão à Prefeitura de Niterói e elogios também pelo excelente trabalho que fizeram. E conforme visto, essa combinação entre Experience Builder e Story Map mostra uma das maneiras possíveis de integração entre os diferentes exemplos de aplicativos do ArcGIS, que ao final conseguem entregar valor através de uma maneira dinâmica para o usuário final. Agradeço muito a possibilidade de poder participar no EUES 2024. Até a próxima. Muito obrigado, Nuno. O ArcGIS oferece uma vasta quantidade de conteúdos no Living Atlas, com milhares de camadas curadas e milhões de conteúdos compartilhados por usuários. Mais de 70 milhões de conjuntos de dados e mapas foram compartilhados e esse número continua crescendo rapidamente. Este ano, o Living Atlas foi aprimorado com novos mapas 3D criados a partir de dados do OpenStreetMap e enriquecidos com dados comerciais. Além disso, a ESRI tem trabalhado com o iNaturalist para disponibilizar mais de 170 milhões de observações colaborativas de espécies globais, como camadas de mapas para planejamento de conservação e mapeamento da biodiversidade. Tem ainda uma parceria com a Regrid, que agora permite à ESRI fornecer uma camada nacional de limites de quadras, mas por hora somente para os Estados Unidos, disponível como parte da sua assinatura do ArcGIS. O ArcGIS integra diversos tipos de dados, como dados tabulares, vetoriais, imagens, CAD, dados em tempo real, voxels e malhas texturizadas, abstraindo esses dados em mapas, camadas e cenas 3D, tornando-os acessíveis e utilizáveis em todo o sistema. Gostaria de destacar a integração com CAD e BIM, uma colaboração estratégica com a Autodesk. Essa parceria vai muito além da simples leitura dos dados. Ela conecta dados de engenharia, sistemas e fluxos de trabalho, permitindo que os usuários acessem diretamente arquivos CAD e BIM, para análise, visualização e compartilhamento. Em outras palavras, isso transforma os usuários da Autodesk em editores dentro do ArcGIS, revolucionando os fluxos de trabalho de engenharia, desde o planejamento até a entrega do projeto. O ArcGIS se integra a diversos sistemas empresariais, como IBM, Salesforce, Adobe, AWS, e SAP, entre muitos outros. Essa integração garante a interoperabilidade, mas também permite habilitar os fluxos de trabalho, incorporando o pensamento geográfico em todos os aspectos do negócio. Esse conceito fica claro no nosso trabalho com a Microsoft. Hoje, o mapeamento, a geocodificação e a análise espacial do ArcGIS estão disponíveis em todos os aplicativos do Microsoft 365. Com cerca de 1 bilhão de usuários, isso significa levar as capacidades geoespaciais do ArcGIS para profissionais em todo o mundo. A Microsoft escolheu a ESRI como parceira exclusiva para a Microsoft Fabric,
sua nova solução SaaS para análises. Juntas, a Azure e a Microsoft irão oferecer experiências integradas de mapeamento e análise espacial em toda a plataforma. Gostaria de chamar Larissa Silva, analista do suporte da imagem, para falar sobre o ArcGIS Microsoft Users. Olá a todos, agradeço ao Antônio Júnior e ao Rodrigo Cobra. Eu sou a Larissa e faço parte da equipe de suporte técnico da imagem. Você sabia que nós podemos unir os benefícios das ferramentas ArcGIS com os produtos desenvolvidos pela Microsoft? É isso mesmo. Em colaboração com a Microsoft, a Azure criou um conjunto de componentes de visualização de dados chamado ArcGIS for Microsoft 365. A partir dessas ferramentas, você pode criar mapas para a visualização de dados que vão te auxiliar na resolução de desafios empresariais. Com o ArcGIS for Microsoft 365, você pode encontrar respostas e adicionar insights para tomar melhores decisões de negócio, além de aprimorar a visualização dos seus dados e a colaboração com a sua equipe, usando aplicações como Power BI, Excel, SharePoint e até mesmo o Power Automate. Para isso, você utilizará dados que contenham pelo menos um atributo baseado em localização, como um endereço ou valores de longitude e latitude. Lembrando que você também poderá utilizar dados que já estão hospedados no seu ArcGIS Online ou Enterprise. Há algum tempo, o Excel tem sido a aplicação mais popular da Microsoft em termos de visualização e tratamento de dados. Então, pensando nisso, vou demonstrar como podemos trazer recursos de mapeamento do ArcGIS para visualizar e aprimorar seus dados sem sair do ambiente Excel. Vamos supor que precisamos observar a ocorrência de focos de queimadas e incêndios florestais em determinada região do país, para prevenir e mitigar os danos ao meio ambiente e evitar que pequenos focos se transformem em incêndios catastróficos. Para isso, tem uma planilha no Excel com os dados relacionados aos focos de queimada que foram registrados na região do Vale do Paraíba, no interior do estado de São Paulo, durante o mês de julho de 2024. Então, com esses dados distribuídos nessa planilha, vou acessar a aba ArcGIS e selecionar a opção Mostrar Mapa. Nessa nova janela, eu posso acessar a conta da minha organização com as minhas credenciais. Feito o login, eu vou conseguir visualizar o basemap padrão da minha organização. No canto esquerdo dessa janela, eu tenho a possibilidade de adicionar os dados da minha planilha a esse mapa, definindo quais são as colunas em que eu tenho dados geográficos e qual é o sistema de coordenadas geográficas que eu estou utilizando. Com os dados renderizados no meu mapa, eu tenho a opção de ajustar a minha visualização, alterando o tamanho da janela ou aplicando o zoom. Além disso, eu posso aprimorar a interpretação desses dados com as configurações de simbologia. Nessa seção, eu consigo alterar a visualização para mapa de calor e, com isso, eu consigo identificar em quais locais eu tenho maior ou menor número de casas, de acordo com a intensidade da cor aplicada. Voltando para as configurações anteriores, eu tenho a opção de alterar o tipo de visualização da camada por campo, para destacar os lugares com maior risco de incêndio com círculos maiores, por exemplo. Eu posso ainda alterar o formato da minha simbologia para, ao invés de um círculo verde, eu visualizar esses círculos vermelhos, por exemplo. Além disso, eu posso agrupar esses pontos e definir um raio maior ou menor para destacar os lugares com menor ou maior número de ocorrências. Um outro recurso que auxilia muito na interpretação dos dados de um mapa é o pop-up. E quando eu trabalho dentro do Excel, eu também consigo habilitar a exibição de pop-ups para que cada vez que o usuário clicar sobre um desses pontos, ele consiga ter acesso a outros detalhes. Inicialmente, o pop-up vai trazer as informações de todas as colunas da tabela de atributos. Mas eu posso definir um campo de título e selecionar quais dessas informações da tabela é mais relevante para o tipo de visualização que eu preciso. E aqui nós vamos ver que à medida em que eu desabilito a visualização de um campo, meu pop-up atualiza automaticamente. Essa ferramenta também vai me permitir alterar a faixa de visibilidade da minha camada
e habilitar rótulos para esses pontos. Eu vou definir aqui o campo que traz o nome do satélite que capturou aquela ocorrência para ser exibido em cada um dos pontos do meu mapa. Ainda nas configurações de rótulo, eu consigo alterar a fonte, a cor, o tamanho e a posição em que esse texto será exibido. Depois de fazer todas as customizações que eu julgar fundamentais para destacar os dados que eu estou usando, eu vou conseguir compartilhar esse mapa com a minha organização, definindo um título, algumas tags e uma descrição breve sobre o tipo de dado que está sendo trabalhado nesse projeto. Então, quando eu clicar em compartilhar, o Excel vai carregar esses dados para o ArcGIS Online da minha organização. Finalizado o carregamento, eu posso clicar em abrir e o Excel vai me redirecionar para o navegador. Depois que eu fizer o login, eu posso visualizar a página de detalhes do item e na aba Dados, eu tenho acesso à tabela de atributos desse mapa que eu compartilhei. No canto superior direito da minha tabela, eu consigo ainda selecionar quais colunas eu quero ou não visualizar, a depender da necessidade do meu projeto. E aí, o que você acha de aprimorar seus fluxos de trabalho com o ArcGIS for Microsoft 365? Obrigada e até a próxima. Obrigado, Larissa. O ArcGIS por Design, ou seja, pela forma como foi construído, é uma plataforma empresarial, o que significa que é escalável, confiável, interoperável e segura. É uma plataforma bem arquitetada, que suporta aplicativos críticos para a sua missão, para a sua organização e com muitos padrões de implementação para atender a necessidade de qualquer organização. Agora, vamos falar sobre os avanços do ArcGIS. Com mais de 2.000 funcionários Esri ao redor do mundo, trabalhando nas equipes de produto, as capacidades do ArcGIS estão constantemente sendo evoluídas, melhorando a qualidade, desempenho e integrando inovações em todo o seu portfólio. Hoje, vamos destacar alguns dos principais avanços que foram alcançados no último ano. Vamos começar falando sobre inteligência artificial. Assim como outras empresas de tecnologia, a Esri vem avançando as capacidades do ArcGIS com inteligência artificial. E temos duas abordagens principais. A primeira, GeoEye, que já vem sendo usada há vários anos. Isso envolve técnicas de Deep Learning, Machine Learning, para melhorar as análises espaciais, extrair informações de dados e automatizar tarefas que antes eram manuais, como extração de recursos e detecção de objetos. A segunda abordagem é as assistências de inteligência artificial, utilizando grandes modelos de linguagem. Com isso, você poderá conversar com o software, fazer perguntas em qualquer idioma e obter respostas. E também oferecer suporte para ajudar você com o mapeamento, análise e navegação no seu trabalho com GIS. Gostaria de chamar Tadeu Tots, analista do suporte da imagem, para falar sobre GeoEye aplicado ao sensoramento remoto. Oi pessoal, eu sou o Tadeu, analista do Centro de Suporte da Imagem, e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre GeoEye e sensoramento remoto. Os últimos anos trouxeram vários avanços na área da inteligência artificial, Machine Learning e Deep Learning. E com isso, aprimoramos e ampliamos a aplicabilidade dessas técnicas. E é óbvio que a ciência espacial não ia ficar de fora dessa. A junção entre os dados geoespaciais e a inteligência artificial é conhecida pelo termo de GeoAI. Com ele, podemos extrair feições, fazer análise de predição, análises espaço-temporais, tudo isso a partir de dados estruturados ou não. Uma das áreas que a gente mais pode aplicar o GeoAI é o sensoramento remoto. A extração de dados de forma automatizada e dinamizada nos permite extrair informações mais precisas e assertivas para as nossas análises e tomadas de decisão. Como sabemos, o sensoramento remoto é a técnica de obter informações sem estar de fato no local. No ArcGIS, podemos fazer todo o processo de gerenciamento de imagens, rotulação de objetos, preparação e treinamento dos modelos, inferência, análises e monitoramento e tomadas de decisões. Um dos grandes exemplos que podemos aplicar o GeoAI no sensoramento remoto se dá no contexto das operadoras de energia elétrica nas cidades. É muito comum que um dos grandes problemas seja o cruzamento entre vegetação e rede elétrica. Isso é um problema grave, pois gera queda na satisfação dos consumidores,
problemas com agências regulatórias e sem contar que é um dos gastos mais altos nos programas de manutenção. Em geral, o gerenciamento e acompanhamento da vegetação próxima à rede elétrica exige que os trabalhadores percorram grandes distâncias para fazer essa fiscalização de modo visual. No entanto, isso é ruim para quando a gente tem cidades muito grandes e impede que a gente tenha um planejamento proativo do trabalho de poda. Seguindo nesse exemplo das concessionárias de energia, podemos usar o ArcGIS para obter informações a partir de imagens mais recentes. Nesse exemplo, classificamos nossas árvores próximos à nossa rede elétrica. Observe que, de forma simples, podemos detectar esses objetos. Podemos, então, classificar essas árvores com base na proximidade para a nossa rede elétrica e classificar o tipo de trabalho que precisamos ter nelas, ou seja, se elas demandam atenção alta, média ou urgente. No caso das urgentes, são aquelas árvores que já estão em contato com a rede elétrica e precisamos atuar de forma imediata. Além disso, podemos aprofundar a nossa análise extraindo outros objetos, como prédios, ruas e postes, para enriquecer a nossa análise de forma qualitativa. Entretanto, esse trabalho pode ser muito custoso se feito de forma manual. Imagine fazer essa extração de informação para toda uma cidade. Pois é, no ArcGIS podemos fazer isso de forma dinamizada e automatizada, gastando pouco tempo para obter essas informações. Vamos dar uma olhada de forma mais profunda com isso. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no ArcGIS Dashboards, onde podemos criar um painel de gerenciamento para visualizar quantas árvores estão em cada uma das nossas classes, exigindo a nossa atuação, e qual a distância total de rede elétrica que precisamos ter atenção. Agora, no ArcGIS Pro, vamos dar uma olhadinha mais a fundo em como podemos processar e realizar essas análises. Em toda análise com Deep Learning, precisamos iniciar primeiro coletando amostras. Quanto mais distintas forem as nossas amostras, melhor será o nosso modelo, e assim teremos resultados mais precisos e corretos. Com o ArcGIS, podemos de forma simples coletar essas amostras. No caso aqui, estamos coletando amostras de árvores. De forma simples, podemos rotular esses objetos para treinarmos o nosso modelo. O ArcGIS permite que exportemos esses dados para treinamento de forma muito rápida e simples através do painel de Image Classification. Observe também que existem vários metadados suportados para as nossas análises. Como a nossa análise pode ser muito grande, levando em consideração o tamanho da nossa cidade, a ferramenta de classificação vai dividir essas imagens em escalas menores para processamento. Após isso, podemos utilizar a ferramenta Train Deep Learning para treinar o nosso modelo de forma mais assertiva. Observe que ela é compatível com diferentes tipos de modelos. Após isso, vamos extrair as nossas informações usando a ferramenta Detect Objects using Deep Learning. De forma rápida e simples, conseguimos extrair as informações que desejamos, ou seja, as nossas árvores. Esse é o mesmo processo que vamos utilizar para obter informações dos prédios, ruas e outros ativos como postes. Podemos espelhar isso para outros ativos que queiramos obter. Nesse cenário, criamos o nosso modelo, mas a gente pode utilizar os modelos pré-treinados disponíveis no ArcGIS Living Atlas. São diversos modelos que podem ser utilizados em diferentes cenários para diferentes análises. Tudo isso sem precisar criar uma única linha de código. Por fim, podemos utilizar o Model Builder para construir a nossa análise espacial, transformando isso tudo em uma única ferramenta, onde colocamos as nossas árvores e a nossa rede elétrica. Com isso, teremos a classificação de onde precisamos atuar de forma mais assertiva. Espero que vocês tenham gostado e já estejam imaginando aplicações dessa tecnologia nos seus problemas de negócio. Até mais! Obrigado, Tadeu. Na base de qualquer GIS estão o mapeamento e a cartografia. E o ArcGIS Pro continua a ter um conjunto abrangente de ferramentas para todos os tipos de mapeamento. Este ano,
foi adicionado a capacidade de criar séries de mapas temáticos e várias outras funcionalidades que eram muito solicitadas pelos usuários, como suporte para hiperlinks e melhoria no funcionamento de mapas de calor, além de muitas outras melhorias de produtividade. O Web Mapping é focado em visualizações inteligentes e orientadas por dados. Foram feitas melhorias no Map Viewer, que é acessado tanto pelo ArcGIS Enterprise quanto pelo online, para fornecer ferramentas de edição, análise e visualização. Foi também adicionado novas ferramentas de esboço para adicionar recursos a um mapa e suporte para registros relacionados no Map Viewer, uma funcionalidade que era muito solicitada. Além disso, há muitas novas melhorias com mapas interativos, gráficos e tabelas. Os mapas são feitos para serem compartilhados, e muitos de vocês estão compartilhando seus mapas no web usando Instant Apps. Agora, existem mais de 20 modelos separados por propósito para ajudá-lo a transformar rapidamente, em questão de minutos, qualquer mapa web em uma aplicação. Você agora também pode criar um Instant App multilingüe, usando a Language Switcher. Gostaria de chamar a sua atenção para o modelo Atlas no canto inferior direito. Este modelo foi usado pela National Geographic Society para construir o aplicativo MapMaker, que foi disponibilizado para milhões de estudantes. Este aplicativo é uma ferramenta rápida e de fácil acesso para todos, e estamos vendo sua adoção em diferentes setores. Uma outra maneira moderna de compartilhar mapas é através dos dashboards, devido à sua capacidade de fornecer relatórios visuais dinâmicos para monitorar o status e visualizar tendências. Entre as muitas melhorias deste ano está o suporte 3D para fornecer mais detalhes e capacidade de atualizar atributos de recursos diretamente no dashboard. Além disso, foram feitas melhorias no suporte para dispositivos móveis, para que você possa levar o seu dashboard no telefone ou no tablet, obtendo informações que necessita em qualquer momento e em qualquer lugar. Além do mapeamento, muitos de vocês implementam o ArcGIS como um sistema de análise devido às suas poderosas capacidades de análise espacial e ciência de dados. Agora, existem mais de 2.000 ferramentas de geoprocessamento, modelos e métodos para ajudar a resolver todos os tipos de problema. A cada lançamento é introduzido mais inovações. As equipes de produtos Esri fizeram um grande trabalho em engenharia de dados para preparar dados para análise e também avançaram em estatísticas espaciais com aprendizado de máquina. Profissionais de GIS e cientistas de dados acessam essas capacidades através dos aplicativos Esri, mas também podem acessar utilizando Python, notebooks e Model Builder, que em breve estará disponível na web. Vamos ver um exemplo de análise avançada. Este é o simulador de inundações do ArcGIS Pro. Trata-se de um terreno digital com um modelo físico embutido. Você pode simular a quantidade de chuva para ver onde a água se acumula e onde as inundações podem ocorrer, a fim de entender o impacto e planejar de acordo. Ferramentas e modelos do GeoAI continuam a avançar no ArcGIS. O GeoAI combina a inteligência artificial com a ciência GIS para extrair informações e realizar análises. Com as ferramentas e modelos de inteligência artificial prontos para uso no ArcGIS, você pode extrair recursos de imagens, LiDAR e vídeos. É possível ainda identificar padrões, detectar anomalias e extrair insights de dados vetoriais ou textos não estruturados. O ArcGIS agora inclui mais de 70 modelos de GeoAI prontos para uso em diversas indústrias. Esses modelos podem ser baixados para que você comece rapidamente a detectar, classificar, identificar e extrair informações de dados. Já foram feitos mais de 500 mil de downloads desses modelos e eles estão sendo amplamente utilizados. Estes modelos tornam o acesso à inteligência artificial e à análise avançada muito mais fácil. O objetivo dos modelos de GeoAI é automatizar, não substituir fluxos de trabalho, criando novos dados que podem ser usados em outras partes do sistema. Gostaria de chamar Diogo Rosanelli, especialista do time de inovação da imagem, para falar sobre modelos Machine Learning e Deep Learning. Olá a todos, vamos abordar aqui hoje o tema GeoAI.
a gente vai explorar como que os modelos de Machine Learning e Deep Learning eles vêm transformando a forma como a gente utiliza a geotecnologia atualmente, como eles têm sido ferramentas bem poderosas dentro do que a gente tem da plataforma ArcGIS e como é que a gente consegue integrar essas ferramentas com os dados geoespaciais para nos trazerem benefícios para analisar e resolver problemas complexos de negócio. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa entender como que a gente chegou até aqui. Então, hoje a gente precisa entender que para qualquer problema de negócio complexo, a gente precisa passar por 3 grandes etapas, né? Então, hoje, qualquer problema nos leva a um ponto onde eu preciso instrumentalizar o planeta, onde eu consigo coletar dados de sensores, eu preciso entender como que esses dados estão relacionados ao problema que eu estou analisando, e eu preciso responder sobre esse problema que eu estou trazendo, que eu estou identificando no meu projeto, no meu negócio, na minha organização. Então, esses avanços da ciência, essa tomada de decisão mais assertiva em cima de dados, me possibilita que eu tome ações mais rápidas e eu consiga, através da geografia e do mapeamento, levar recursos científicos para os usuários finais, né? Então, esse é o ponto de partida que nos traz para a utilização do GeoAI. E o que é o GeoAI hoje? O GeoAI é um acrônimo do tema Geospatial Artificial Intelligence, que é a aplicação de inteligência artificial através de técnicas de Machine Learning e Deep Learning, que vão me possibilitar combinar o poder desses 2 grandes recursos com dados geográficos para que eu consiga resolver problemas complexos e gerar insights de forma mais aprofundada e tomar decisões de forma mais assertiva, mais clara, mais objetiva e mais rápida. Então, isso é o GeoAI. Então, quando a gente começa a utilizar, olhar, analisar como que o GeoAI pode ser utilizado dentro do sistema ArcGIS, a gente começa através do ArcGIS.Learn. Hoje, a plataforma ela possui um recurso bem interessante, bem amplo, bem completo de bibliotecas, ferramentas, documentação, que me possibilita consultar recursos e modelos prontos e programar, customizar esses modelos. Então, hoje, além de eu ter a capacidade de utilizar modelos prontos, eu posso ainda criar modelos, customizar modelos para a minha necessidade de negócio. Quando a gente fala dos modelos pré-treinados, a gente tem um acervo grande de modelos prontos que podem ser baixados, obtidos através do site do Living Atlas, né, na plataforma, e você pode aplicar esses modelos para a sua necessidade de negócio. Então, eu consigo baixar rapidamente o modelo. Hoje, a gente tem mais de 70 modelos pré-configurados e prontos para que a gente utilize esses modelos no meu problema de negócio, na minha necessidade, e eu consigo rapidamente colocar para funcionar no meu projeto, na minha solução. E quando a gente fala das ferramentas ArcGIS, hoje, dentro toda a suite de ferramentas que a gente tem no sistema ArcGIS, a gente consegue utilizar uma série de modelos pré-configurados, bibliotecas, ferramentas disponíveis hoje para que a gente utilize de forma rápida dentro da plataforma. Então, o GeoAI hoje tem uma ferramenta, uma barra de ferramentas disponível, onde a gente consegue, dentro do ArcGIS Pro, por exemplo, utilizar uma grande capacidade de processamento dos meus dados, dos meus modelos dentro da plataforma. E, por último, a gente tem a visão das soluções. Então, eu consigo aplicar os modelos de GeoAI nas minhas soluções geográficas. Então, eu consigo utilizar modelos de forma mais inteligente, mais rápida e mais assertiva, processando uma série de dados bem ampla e consigo aplicar para qualquer indústria hoje dentro do sistema ArcGIS. Então, eu consigo utilizar dados desde a área de agricultura até segurança pública, passando por qualquer indústria, eu consigo aplicar esses modelos dentro das minhas soluções geográficas. Mas o que é a inteligência artificial e como que ela tem colaborado com toda essa combinação e esse poder de processamento dentro da plataforma, dentro do sistema ArcGIS? Então, hoje, as máquinas são capazes de aprender, ver, perceber,
elas conseguem ler e compreender um dado, elas conseguem analisar e interpretar uma informação. Então, a inteligência artificial nos trouxe esse poder de processamento dos dados e das informações, e eu consigo analisar um problema de negócio de forma muito mais rápida, de forma muito mais ampla. Eu consigo tratar as informações de um volume grande de dados e tirar e gerar insights em cima desses dados de forma bem rápida. E com isso, com todo esse poder da inteligência artificial, a gente chega no GeoAI. Então a gente combina as informações geoespaciais nesse mundo de inteligência artificial para que eu consiga suportar esses 5 pilares, onde eu consigo visualizar informações com o GeoAI. Então eu posso utilizar modelos de detecção de objetos, eu posso utilizar modelos de classificação do uso do solo, do terreno, um modelo de rastreamento de objetos através de vídeos, de imagens, classificação do solo. Eu posso aprender com dados, então em cima de uma massa de dados grande eu consigo aprender, detectar comportamentos, identificar padrões. Eu posso ler informações, então com os modelos de IA generativas a gente consegue ler textos e conseguir traduzir esses textos para informações geoespaciais. Eu consigo criar novas camadas de dados, então a partir de uma análise, de um insight gerado a partir de um modelo de IA, eu posso criar novos dados, criar novas camadas. E eu posso analisar alguma informação, identificar padrões, classificar informações, prever dados. Então eu consigo combinar o poder da inteligência artificial e dos dados geoespaciais para que eu coloque o GeoAI para funcionar nos nossos projetos. Aqui a gente tem alguns exemplos de GeoAI aplicado para a área de imagens, mapas vetoriais e séries temporais e análise textual. Então, a gente tem alguns modelos novos que são disponibilizados hoje no sistema ArcGIS e outros que estão em trabalho. Alguns que a gente pode ver aqui, a gente tem a detecção de mudança de classificação do solo, no solo. Eu consigo classificar uma imagem, identificar vagas de estacionamento, navios, embarcações. Eu consigo extrair feições de uma imagem, eu consigo classificar textos, ler esses textos e gerar uma informação geográfica num mapa. Eu consigo, através de séries temporais, prever algum conteúdo, algum problema que vai ocorrer no globo ou no meu problema de negócio específico. Então, com essas bibliotecas e com esses recursos, a gente consegue extrair um conteúdo de forma bem rápida e processar um volume de dados bem grande de forma rápida e gerar esses insights de forma bem dinâmica e assertiva. E hoje, com os modelos de GeoAI que a gente tem disponíveis, a gente tem cerca de mais de 70 modelos prontos hoje, e aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então eu tenho a classificação do uso do solo através de culturas aqui em cima, eu posso utilizar processamentos de remoção de nuvens, né? Criar máscara de nuvens em imagens, eu posso utilizar modelos de super resolução, onde eu pego uma imagem de uma resolução mais baixa e eu aprimoro a qualidade dessa imagem que vai ser exibida no mapa, dentre outros modelos que a gente tem. E aqui a gente tem uma lista de alguns dos principais, dos 70 modelos que a gente tem disponíveis hoje dentro da plataforma. Hoje o GeoAI nos permite que a gente automatize fluxos de trabalho e crie novas camadas de dados. Esses são os 2 principais pontos que o GeoAI nos traz de benefício dentro do nosso fluxo de trabalho hoje. Agora imagine que eu tenha um caso de estudo aqui, onde eu possa aplicar o GeoAI na prática para identificar a vazão de rios a partir de uma crise de inundação. Então aqui eu consigo aplicar um modelo para que eu identifique os pontos mais críticos de inundação dentro de um município, por exemplo. Onde eu vejo em vermelho aqui os pontos mais críticos, onde a inundação vai ser mais crítica, os pontos em amarelo, laranja, verde, são os pontos onde eu consigo tomar uma ação mais assertiva a partir de uma crise ambiental que pode ocorrer dentro de um município, dentro de uma cidade. Então aqui é um exemplo prático de como o GeoAI pode nos apoiar nos nossos problemas de negócio. Um dos pilares das ferramentas que a gente tem hoje dentro do sistema ArcGIS são as barras de ferramentas, as ferramentas GeoAI disponíveis dentro do ArcGIS Pro. A gente tem 2 grandes blocos de ferramentas, que é o aprimoramento via AutoML e a análise textual e de séries temporais. Então a gente tem esses 2 grandes blocos disponíveis na barra de ferramentas, onde a gente consegue processar modelos
com múltiplas entradas, a gente consegue ter métricas mais ajustadas e mitigar vieses dentro dos modelos, então eu consigo ajustar o modelo para que ele não tenha um viés. A gente consegue aplicar modelos de identificação textual e reconhecimento de texto para conversão disso em um dado espacial. A gente consegue utilizar as IAs generativas hoje para que a gente consiga ter um assistente dentro do meu ambiente do ArcGIS Pro, que é um recurso novo que a gente tem trabalhado ultimamente. Então, com essas duas barras de ferramentas, eu consigo ter um poder de processamento dos modelos bem assertivo, bem prático, eu consigo utilizar dentro dos meus dados do meu projeto, a partir de modelos prontos disponíveis nessas ferramentas. Então, hoje aqui a gente viu que o GeoAI é uma ferramenta, é uma solução que tem nos ajudado a enfrentar problemas complexos. Então, eu consigo entender o nosso mundo de forma mais assertiva, eu consigo melhorar a produtividade a partir de um volume de dados bem grande e consigo inovar para que eu traga um futuro sustentável para essas soluções, seja para resolver um problema de negócio na minha indústria, seja para resolver um problema de negócio global e entender como que o nosso mundo tem sido afetado a partir dessas questões ambientais, energéticas e que a gente tem enfrentado atualmente. Eu espero que essa apresentação tenha sido inspiradora e esclarecedora e que mostre como que a gente pode combinar o poder do GeoAI, das geotecnologias, com a inteligência artificial para resolver os problemas de negócio de forma mais assertiva e rápida. Obrigado a todos. Obrigado, Diogo. A Esri continua avançando na próxima geração de visualizações e análise em tempo real. Muitos de vocês já usam Velocity, uma oferta SaaS, ou GeoIVT Server, para integrar diferentes sensores e trabalhar com dados dinâmicos, como os de GPS. Foram feitas muitas melhorias no Velocity, incluindo novos conectores e em breve será lançado o Velocity for Enterprise, oferecendo o mesmo desempenho e conectores na sua infraestrutura. Tanto o Velocity quanto o GeoIVT Server são ferramentas para trabalhar com dados em tempo real. O grande diferencial do Velocity é sua capacidade de operar em escalas massivas. Muitos de vocês utilizam o ArcGIS para trabalhar com imagens e sensoramento remoto, que por sinal são partes fundamentais de todo o sistema GIS. O ArcGIS é um sistema completo para gerenciamento de imagens, mas também para análise e visualização de imagens e raster, e cada vez mais para mapeamento de realidade. O ArcGIS suporta todos os tipos de imagem de diferentes sensores e formatos. Neste ano, foi adicionado suporte a alguns formatos importantes. Agora, temos suporte para o Spatial Temporal Assessment Catalog, que é muito popular, e também foi incluído suporte para imagens orientadas a mapeamento satelital 3D e vídeo geoespacial. Isso significa que, se você tiver vídeos de câmera ou drone, pode transmiti-lo diretamente e sobrepô-lo ao seu mapa, integrando ao seu GIS. E, claro, pode realizar análises poderosas em todos os tipos de imagem, desde sensores terrestres até drones, aviões e satélites, para encontrar padrões, explorar tendências e prever e avaliar mudanças. Reality Mapping faz parte dos sistemas de imagem que acabamos de descrever. Trata-se de juntar muitas fotos e imagens de drone, aviões e satélites para criar representações 3D precisas. Vamos ilustrar isso com um vídeo. Esse vídeo de Stuttgart, na Alemanha, mostra como você pode usar o Reality Mapping para criar representações atualizadas, fotográficas e altamente precisas de um bairro, uma região, uma cidade, um estado ou um país inteiro, para usar como camada base em seu sistema GIS. Essa representação torna o GIS mais acessível para todos. Muitos de vocês também estão usando drones para capturar imagens, e a ESO vem constantemente aprimorando o suporte para dados de drone. Destaco dois produtos importantes: o SiteScan, uma oferta SaaS hospedada pela ESO, e o Drone2Map, um popular software desktop para processar essas imagens e gerar saídas prontas para o GIS. O uso de drone para inspeções e mapeamentos está crescendo, e muitos aprimoramentos foram feitos, incluindo suporte para imagens térmicas e uma nova aplicação, ArcGIS Flight, para planejamento e coleta de imagens. Aqui temos o anfiteatro de Red Rocks, no Colorado. Usando um drone, esta imagem foi capturada e processada em poucas horas para criar automaticamente um modelo digital de terreno. As ortofotos e os dados gerados estão prontos para o GIS. O melhor disso é que muitos de vocês estão construindo sistemas de registros 3D, que podem ser atualizados com essa tecnologia acessível, permitindo que vejam mudanças e capture tudo em GIS 3D. Falando em GIS 3D,
a plataforma está sendo aprimorada para melhorar a criação e edição de dados 3D, tanto no Pro quanto na web. Foram introduzidas ferramentas avançadas para modelagem, análise exploratória e geoprocessamento. Recursos como simulação de inundações, camadas 3D com suporte a condições meteorológicas e tiles 3D oferecem grandes benefícios para seu trabalho. Também foram feitos avanços significativos em experiências imersivas com realidade estendida e engine de jogos integrados ao ArcGIS. O sistema ArcGIS 3D agora conta com uma arquitetura baseada em serviços, que muitos de vocês estão usando para criar gemos digitais em tempo real. Possivelmente vocês estão aplicando GIS em ambientes internos e edifícios para gerenciar ativos, espaços, segurança e proteção. Estão fazendo isso utilizando mapas de áreas internas com o ArcGIS Indoors e o posicionamento interno com o ArcGIS IPS para otimizar o roteamento. Agora, essa tecnologia utiliza melhor os dados CAD e BIM, facilitando a importação e edição de plantas baixas. É possível que muitos de vocês estão apoiando trabalhadores móveis em operações de campo também. A Esri disponibiliza de aplicativos para coleta de dados e para acessar e editar informações enquanto estão em campo. Com esses aplicativos, os trabalhadores móveis permanecem conectados ao banco de dados da empresa, garantindo que tenham todas as informações necessárias para uma melhor consciência situacional. O ArcGIS é o sistema de registro central para muitas organizações. E a Esri vem constantemente aprimorando o Geodatabase com novos tipos de dados, gerenciamentos de esquemas e capacidades adicionais de sincronização offline para trabalhadores móveis. Foram introduzidas novas ferramentas para facilitar o acesso a outras fontes de dados. Um destaque é o novo aplicativo Pipelines no ArcGIS Online, que permite conectar-se a fontes de dados externas, manipular e importar diretamente como camadas de feição. A Esri acaba de apresentar um novo aplicativo Web Editor que traz muitas das poderosas ferramentas de edição do Pro para um ambiente web. Acreditamos que isso simplificará significativamente os fluxos de trabalho de edições de dados GIS em sua organização. O ArcGIS é uma plataforma aberta. Também é interoperável através do seu extenso suporte em toda a plataforma, para muitos padrões geoespaciais. Esta abordagem aberta tem sido um impulsionador central para muitas iniciativas de Open Data e Open Science. Isso também permitiu que os usuários integrassem com sucesso o ArcGIS e outros sistemas. Sabemos que esta abordagem funciona com base nos muitos projetos bem-sucedidos que os usuários concluíram em todo o mundo. É com você, Felipe Seabra. Excelente. Obrigado, Antônio Júnior, Rodrigo Cobra e especialistas da imagem por compartilhar essas novidades e demonstrações inéditas do sistema de informações geográficas mais poderoso da atualidade.